Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 2, de Física Geral 2. Nessa aula nós vamos agora iniciar a disciplina propriamente dita e nós vamos começar a tratar da parte de momento linear, que é conhecido no ensino médio por quantidade de movimento. Tá? Nós vamos estudar o capítulo 8 do Moisés, volume 1, Física Básica, o curso de Física Básica do Moisés, professor Moisés do Senzweig, volume 1, capítulo 8, tá? Trata basicamente da conservação do momento. E sempre que a gente falar em momento, a gente está falando na realidade de momento linear, em contraposição ao momento angular, do qual nós vamos falar mais para o fim da disciplina, tá? Então, o momento linear é o objetivo, o nosso assunto aqui. Então, nós vamos estudar sistemas de duas partículas, introduzir a definição do centro de massa. Nós vamos estender essa definição a sistemas com várias partículas, tá? Que é onde ele acaba sendo tendo mais aplicações, tá? É um conceito que acaba sendo mais importante, mas para duas partículas ele também é bem útil e bem importante. A seção seguinte, a 8.2, ela trata de extensão a sistemas de várias partículas. A 8.3 é de discussão dos resultados, quer dizer, nós introduzimos os conceitos, vamos trabalhar a importância do conceito de momento linear e a aplicação das leis de Newton, né? E, bom, aí a gente vai discutir o que é que isso traz de novo, como a gente pode compreender melhor a mecânica a partir desses resultados, a partir dessas definições. A 8.4 trata basicamente da determinação do centro de massa. E aí nós vamos discutir um pouco como encontrar o centro de massa, né, de um sistema de partículas. A 8.5 e a 8.6 se trata de massas variáveis. Essas duas seções eu não vou colocar na prova, tá? Elas deverão ser o objeto da aula de número 4, né? Essa daqui é a aula de hoje. Sistema de duas partículas. Aula 2. Acho que. Isso aqui é a aula. Aula 02. Esses três últimas partes aqui deverão compor a aula 3. Possivelmente essa aula 3 deve pegar um pouco mais. Bom, essa parte aqui que eu circulei e chamei de aula 4, que é a parte de massa variável e aplicação ao movimento de um foguete, eu vou fazer mais como uma curiosidade, vou desenvolver a teoria e vou fazer alguns exercícios, mas não cai na prova, tá? Bom, então hoje nós vamos tratar de sistema de duas partículas, centro de massa, e vamos resolver um exercíciozinho no final. Olha só, quando você estiver falando de sistema de duas partículas, centro de massa, basicamente você está querendo entender o comportamento desse sistema como um todo, tentando de alguma forma substituir, né, esse sistema por alguma outra coisa que facilite a sua vida. Certo? Então, considere um sistema de duas partículas, 1 e 2, ambas de massa m. Né? Então, para facilitar, vamos considerar que as duas partículas têm a mesma massa. Então, seja F em 1 devido a 2, a força que atua na partícula 1 devido à partícula 2. E, analogamente, F em 2 devido a 1 é a força que atua na partícula 2 e se deve à partícula 1. Tá? Se a gente simplesmente pegar e aplicar a segunda lei de Newton para essas duas partículas, o que é que a gente vai ter? Bom, força resultante na massa vezes aceleração, ou força é igual à taxa de variação do momento linear, conforme a gente viu
na aula de revisão. Então, dp1 dt é f em 1 devido a 2. E dp2 dt é f em 2 devido a 1. Onde P1 é o momento linear da partícula 1 e P2 é o momento linear da partícula 2. Ou seja, P1 é mv1, P2 é mv2, certo? Aqui, V1 e V2 denotam as velocidades das partículas 1 e 2, respectivamente, ou como eu escrevi aí entre parênteses, tá? Certo, e o que é que a gente pode aprender? Dá para a gente tentar desenvolver um pouco mais, entender um pouco melhor esse sistema? Bom, e se a gente somar essas duas equações? Né? Se a gente somar essas duas equações e a gente definir um momento linear total P igual a P1 mais P2, dt é F em 1 devido a 2 mais F em 2 devido a 1, certo? Sendo que se você lembrar da terceira lei de Newton, lembra que F em 2 devido a 1 é menos F em 1 devido a 2 pela terceira lei de Newton. Então, estou somando duas coisas cujo resultado é nulo. Tá? E aí, por isso, né, usando a lei de ação e reação, a gente chega na equação 8.5, em que dp e dt é igual a zero, demonstrando que o momento se conserva, o momento linear se conserva, ou seja, não muda com o passar do tempo. E o que foi que a gente ganhou? Bom, a gente ganhou o conhecimento sobre uma grandeza que mesmo que a partícula 1 faça uma força na partícula 2 e a partícula 2 por sua vez, exerça uma força na partícula 1, ainda assim o momento linear total vai se conservar. Tá? E que em situações isso pode ocorrer? Por exemplo, numa colisão entre duas bolas de bilhar, numa colisão entre dois veículos, numa colisão entre duas pessoas, numa colisão de um projétil com um anteparo, em qualquer tipo de situação em que haja apenas uma partícula fazendo força na outra. Então, na verdade é um pouco mais geral, eu vou dar outros exemplos aí. Mas por enquanto a gente mostrou que toda vez que tiver uma situação desse tipo, em que só tem duas partículas vão fazendo força na outra, o momento linear total se conserva. Tá? Para a gente deduzir essa equação 8.5, supusemos apenas forças internas, que apenas forças internas atuam sobre o sistema, ou seja, apenas aquelas que as partículas fazem uma sobre a outra. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, por exemplo, que não existe, se eu estou considerando, por exemplo, um choque de duas bolas de bilhar, eu estou ignorando, por exemplo, a força da gravidade, eventualmente uma força externa que possa atuar sobre essas duas partículas, qualquer coisa desse tipo eu estou ignorando. Eu estou considerando apenas a força que uma faz na outra, tá? Mas e na presença de forças externas? Como é que esse sistema se comportaria? O que é que aconteceria? Bom, na presença de forças externas, a segunda lei de Newton ela vai se tornar dp1 dt igual a f1 devido a 2, que era o que a gente tinha antes, né? Mas agora a gente precisa adicionar a força externa. Toda a força externa que atua em 1. E analogamente, mesma coisa para a partícula 2, ou seja, dp2 dt é igual a f em 2 devido a 1 mais a resultante das forças externas que atuam em 2. Tá? Então, dessa forma, se a gente novamente tentar calcular a derivada do momento linear total, o que é que a gente vai obter? Que dp dt é d de P1 mais P2, dt, que é igual a F1 devido a 2, mais F em 2 devido a 1, mais a força externa que atua na partícula 1, mais a força externa que atua na partícula 2. Mas como a gente lembra, a gente acabou de usar o resultado, isso aqui, pela terceira lei, né, isso aqui é zero. Então a gente esquece esses caras e o que é que acontece? A derivada do momento linear total em relação a tempo é dada pela força resultante das forças externas, ou seja, a somatória das forças externas que atuam na partícula 1 mais o somatório das forças externas que atuam na partícula 2. O que é que a gente aprendeu com isso?
A gente aprendeu que a condição necessária e suficiente para que o momento linear total de um sistema de duas partículas se conserve, ou seja, permaneça constante, é que a resultante das forças externas aplicadas ao sistema se anule, tá? Então, para que o momento linear total de um sistema se conserve, ou seja, permaneça constante, que não mude com o tempo. Para isso, basta que a resultante das forças externas se anule, ou seja, não havendo forças externas, não existe alteração da quantidade de movimento total ou do momento linear total. É o caso, por exemplo, de um foguete. Se você tem um foguete que está na atmosfera, que está fora da atmosfera, que está no espaço sideral, não tem ninguém fazendo força nesse foguete, né? Então, como é que esse foguete muda a trajetória dele, muda a direção que ele está indo? Como é que ele altera a velocidade? Quando eu falo de alterar a velocidade, eu estou incluindo também a possibilidade de alterar o vetor velocidade, certo? Por exemplo, um satélite em órbita da Terra, ele permanece com a mesma velocidade linear, mas a velocidade dele está o tempo inteiro mudando, né? Vou até fazer um desenho aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, imagina a Terra aqui e você tem um satélite que está aqui em órbita da Terra, certo? O que é que está acontecendo? Nesse momento aqui, a força gravitacional aponta nessa direção, chamar de peso. Não, peso não, por causa da a gente usou P para o momento total, né? Eu vou chamar aqui força gravitacional. Aponta nessa direção. E a velocidade aponta nessa direção aqui. A velocidade do satélite, tá? Alguns instantes depois, o que é que vai acontecer? A força de gravidade, ela mudou a direção da velocidade. Então, o vetor velocidade, ele pode até ter o mesmo tamanho, ter o mesmo módulo, mas mudou a direção. Ou seja, houve um dp/dt aqui, né? A força externa, certo? Mas e se o nosso satélite estivesse muito longe, estivesse aqui, e ele estivesse andando com velocidade v para cá? Como é que ele ia se alterar? Como é que a velocidade dele seria alterada? Bom, em tese não há como. Tá? Para um foguete, um satélite, para ele mudar de direção, ele não tendo, se ele estiver muito longe de algum corpo que possa fazer uma força externa nele, ele vai precisar de um outro mecanismo, que eu vou explicar mais à frente. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Certo? Então, o que vocês precisam guardar? Que se não tem forças externas, o momento linear total se conserva, tá? Vamos tentar entender o que é que significa no final das contas. Tá? Então, olha só. Nós temos que, se a gente lembrar da equação 8.2, que é P igual a mv, ou seja, o momento linear é massa vezes a velocidade, e se a gente lembrar que v é a derivada da posição em relação ao tempo, a gente pode escrever a equação 8.8, que é essa aqui, da seguinte forma. Tá? Eu estou fazendo a derivada em relação ao tempo de P, né? Isso aqui é P1 e isso aqui é P2, que é mdr1dt e mdr2dt. Não fiz nada de diferente, eu só fiz incluir essa definição aqui, joguei dentro da minha equação. Bom, mas como a massa é constante, posso assumir que a massa é constante, é como se eu tivesse uma derivada segunda, né? Na prática, eu tenho uma derivada segunda em relação ao tempo, tanto de R1 quanto de R2, e ambas multiplicadas pela massa m. Tá? Então, esse é um país livre, eu posso simplesmente fazer multiplicar por 2 aqui na frente e dividir por 2 aqui atrás, uma vez que 2 é uma constante, então eu posso colocar para dentro e para fora do sinal de derivada, não vai alterar nada. Tá? E o que foi que eu fiz no final das contas? Eu disse que 2 vezes a massa vezes a derivada segunda de R1 mais R2 dividido por 2 é igual a d dt
de P1 mais P2, certo? Ora, mas aí eu posso chamar esse cara aqui, deixa eu só trocar de cor, eu posso agora pegar esse cara aqui e dizer, olha, esse rapaz aqui eu quero dar um nome especial para ele. Eu quero chamar ele aqui de R maiúsculo e eu agora posso escrever essa minha equação da seguinte forma. M maiúsculo D2R dt2 igual a força externa. Quem é o M maiúsculo? É a minha massa total, 2M. Quem é o meu R maiúsculo? É R1 mais R2 dividido por 2. Tá? Olha só, esse vetor posição do ponto médio entre as duas partículas, ou seja, R maiúsculo, ele é designado centro de massa e a gente denota ele por CM, tá? Ele se comporta como se fosse uma única partícula de massa total igual a 2M, sobre a qual haja força externa, F1 mais F2. Então quer dizer que a gente está trocando, em vez de estudar um problema com duas partículas, a gente está passando a estudar um problema com uma partícula só. Né? A gente só precisa resolver agora, para entender o comportamento médio do sistema, né? Entender o comportamento do centro de massa, a gente só precisa resolver uma única equação de movimento, aplicar a lei de Newton uma única vez. Tá? Então, olha só, note que ambas as partículas elas podem ter um movimento qualquer em relação ao centro de massa, por exemplo, de rotação ou de vibração. Né? Você pode imaginar, por exemplo, sei lá, imagina um movimento de um machado. Você pega um machado e você joga ele. É meio complicadinho de imaginar, mas o que acontece? Se você jogar, muito provavelmente o machado vai girar, tá? E todas as partículas do machado elas vão ficar girando ali em torno do centro de massa. E o que é que o centro de massa faz? Bom, ele faz o que qualquer objeto arremessado na superfície, nas proximidades da superfície da Terra faz. Ele descreve uma trajetória parabólica, tá? Vou tentar dar mais exemplos para vocês, mas é basicamente isso. Né? Então, quer dizer, em vez de a gente se preocupar em entender o que acontece com cada uma das partículas, a gente escolhe um ponto especial e isso nos dá uma ideia geral do que é o movimento, tá? Bom, em qualquer dos casos, a 8.12, que é essa equação bem aqui, ela é a segunda lei de Newton para o centro de massa e ela determina o movimento do centro de massa. Ou seja, se eu conhecer as forças externas que atuam sobre o sistema de duas partículas de massa idêntica, eu sei dizer o que é que acontece com o ponto médio, né, que é R1 mais R2 sobre 2, o ponto médio das posições dessas duas partículas, certo? Bom, mas esse é um caso bem especial, né, em que M1 é igual a M2. Não precisava ser. Né? E se M1 não for igual a M2?